Então, aqui, ó, IP3, exercício 2. Vamos fazer qual item? Algum em particular ou começar do item A? Eu acabei não fazendo, porque, né? Mas aí pode começar com A. Tá? Então, vou tirar aqui um pouco a atenção então no A. Então, nos seguintes problemas, fazer 3 tarefas, né? A primeira, esboçar o gráfico, determinar os pontos de interseção e calcular a área da região limitada por esses gráficos. Tá? Beleza, então vamos lá fazer o gráfico. Então, qual é o gráfico? Essa primeira equação aqui. Y igual a 9 menos x ao quadrado. É um gráfico conhecido? É um gráfico de parábola, com a concavidade Uma voltada para parábola, baixo. concava para baixo. E o vértice é na onde? X é 0. X é O x negativo, é então ele 0. é embaixo. Oi? X é negativo, então ele é embaixo do gráfico ou não? Não. O coeficiente aqui do x é negativo. Né? Então é uma parábola côncava para baixo. Quando o x é 0, se isso aqui for 0, o y é 9. Entendeu? É isso? A interpretação aqui do coeficiente do x ao quadrado, se é positivo, côncava para cima. Se é negativo, é côncava para baixo. Ótimo. A parte constante também tem uma interpretação. Qual é a interpretação da parte constante lá na função quadrática? Lembram disso? A gente escreve lá y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ao A, beleza. Se o A é positivo, parábola côncava para cima. Se o A é negativo, parábola côncava para baixo. Show. Interpretação do A. E interpretação do C? É Qual é a onde corta. interpretação do gráfico do item C? Oi? É onde corta na reta Y. Isso. É onde corta o eixo Y, na reta Y. Então aqui eu sei, só de ler aqui, que é uma parábola côncava para baixo, que corta o eixo Y, o 9. E a interpretação do B? Qual é a interpretação aqui do coeficiente do X? Quem lembra? Ninguém lembra? Ou nunca viram, ou não lembram. Diferente, né? Eu Eu não me nunca lembro. vi. Não me Não me lembro. lembro mesmo. O B, gente, é como o C é onde corta o eixo Y. E o B é como corta o eixo Y. A parábola corta o eixo Y. Crescendo, decrescendo, ou nem crescendo nem decrescendo. Tá? Agora você pode até justificar isso. Ó. Se você calcular a derivada dessa expressão aqui genérica, fica assim, ó, 2ax mais b. Não é verdade? Se eu derivar essa expressão aqui, derivada da constante é zero. Zerou aqui. Derivada de uma constante vezes x é a própria constante. Ok? E a derivada de uma constante vezes x ao quadrado é 2ax. Então, a derivada, se a derivada for positiva, a função, se a derivada for positiva, a função é crescente. Se a derivada for negativa, a função é decrescente. Ora, se o x for zero, se eu zerar aqui, eu estou na direção do eixo y. Eu fico com o valor do b. Se o b for positivo, quer dizer que corta crescendo. Se o b for negativo, a derivada é negativa, corta decrescendo. E se o b for zero, a inclinação da reta tangente é nula. Tá? Então,
assim como o C indica onde corta o eixo Y, o B indica como corta. Se corta crescendo, decrescendo, ou se corta sem crescer ou sem decrescer, né? Como é a inclinação da reta tangente? É crescente, é decrescente ou é nula? Nesse caso aqui, tem coeficiente B? Não, é Não nula. tem. Quer dizer que o B vale quanto? Zero. Zero. Se o B vale zero, quer dizer que a reta tangente nesse ponto é horizontal. Ou seja, a minha parábola, esse ponto que eu estou no eixo Y, é exatamente o vértice da parábola. Tá? Então eu sei que a minha parábola vai ser, quando B é zero, eu sei que a minha parábola é simétrica em torno do eixo Y. Tá? Então, lembrando, esse é o A é bem popular, né? Se A é positivo, côncavo para cima, se A é negativo, é côncavo para baixo. O C também é muito comum, né? Os jovens de ensino médio, todo mundo lembra, o C é onde corta o eixo Y. Mas a gente pode também divulgar mais o B. Qual é o significado do B? O B é como corta o eixo Y. De forma crescente, de forma decrescente, ou de forma a reta tangente horizontal, né? Como é a reta sem crescer ou sem decrescer, tá bom? Então, beleza. Então, essa aqui é uma função em azul. É a função y igual a 9 menos x ao quadrado. E a outra equação, y igual a x ao quadrado, é uma parábola simples, né? Ok? Y igual a x ao quadrado. Então, tá aí. Item 1. Esboçar o gráfico dessas equações. Então, temos duas equações, temos duas curvas. Uma parábola côncava para cima e uma parábola côncava para baixo. Segunda tarefa, determinar os pontos de interseção. Visualmente, são esses dois pontos aqui. Ó. Aqui é um deles, aqui é outro. Como você encontra esses pontos? Qual é a conta que você deve fazer para encontrar esses pontos aqui? Falem comigo. Determinar os limites? Como assim limite? Eu quero achar esses dois pontos que eu destaquei. Qual é a conta que a gente faz? Esses dois pontos são pontos que precisam satisfazer a equação em azul e também satisfazer a equação em verde. Os pontos que a gente quer encontrar, essas coordenadas desses pontos, são valores de x e y que devem satisfazer ao mesmo tempo essa equação e essa equação. Então, são pontos que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo. Isso tem um nome. Como se chama quando você resolve duas equações ao mesmo tempo? Você tem que resolver um sistema. Ok? Ok. E aí? Agora, então, eu quero achar os pontos que satisfazem essas duas equações. Eu quero achar coordenadas x e y que satisfazem essas duas equações. Substituir. Se eu substituir aqui a segunda equação na primeira, ficamos com a seguinte equação. X ao quadrado igual a 9 menos x ao quadrado. Ficamos com uma equação só em x. Vamos achar o valor do x e depois a gente volta para achar os y associados. Tá? De forma equivalente, 2x ao quadrado igual a 9, x ao quadrado igual a 9 sobre 2. Confere? X pode ser mais 3 sobre raiz de 2 ou, 3 raiz de 2 sobre 2. é isso? Menos 3 raiz de 2. Ah tá, você está racionalizando, né? É, eu sempre esqueço que tem que ser mais ou menos. Isso, é. Eu já racionalizei também. Negativo aqui.
Então, o resultado dessa equação aqui, que é uma equação quadrática, tem duas, né, duas soluções. Essa aqui é uma delas, ou essa aqui. Essa aqui é outra. E cada uma, claro, vai estar associada a um y. Tá bom? O y vai ser o quadrado desse valor, tá? Então, qual é a solução do sistema? Quais são os dois pontos? O ponto 3 raiz de 2 sobre 3. E sobre 3 não, tá errado aqui, né? Vocês nem falaram nada, gente. O que eu racionalizei tá errado. Acho que falei certo, escrevi errado. Que é 3 raiz de 2 sobre 2, menos 3 raiz de 2 sobre 2. Então, a solução. 3 raiz de 2 sobre 2. E o y, o x, né? Menos 3 raiz de 2 sobre 2. Estão associadas a quais? Y. Como é que você acha o y desse aqui? Cada par desse. Só você jogar aqui, né? Na segunda equação. Então, o x ao quadrado. Então, aqui x ao quadrado. Que nada mais é do que esse valor aqui, ó, 9 meios. Tá? 9 meios. 9 meios. Ah, os dois pontos tá, só tem o mesmo y. Faz sentido? Os dois pontos estão associados a 9 meios. Faz sentido esse resultado aqui, gente? Faz ou não faz? Faz sentido os dois y terem o mesmo valor? Falta? Tem alguém aí? Faz sentido sim, professor. Desculpa, eu estava falando com meus pais. Então, tá claro? Até aqui tem alguma pergunta? Fizemos o esboço. Tarefa 1, fazer o esboço. Tarefa 2, encontrar os pontos de interseção. Tarefa 3, calcular a área limitada por esses gráficos. Então, aqui nós já temos já esses pontos. Aqui é 9 meios. Na direção desse ponto, na direção desse ponto, são os valores de x, tá? É o menos 3 raiz de 2 sobre 2. E aqui é o 3 raiz de 2 sobre 2. Tá um pouquinho embolado, mas vê se está certinho. Até aqui, alguma pergunta? Até aí, gente. Uma pergunta? Posso continuar? Gabriela, Gilda, Felipe. Pode continuar, professor. Vai, tá me ouvindo? Então, tá bom. Então, item 3. Calcular a área da região.
Você consegue visualizar alguma região aqui? Vai do ponto 3 raiz de 2 sobre 2 até 9 meios. Seria isso? Essa região aqui rachurada. Sim. Quando fala em região, é um pedaço do plano, tá? Limitada no intervalo, que é esse intervalo aqui. Então, a região, rachurei, e ela está limitada nesse intervalo aqui. Tá ótimo. Então, como você calcula a área dessa região, em termos de integral? Se eu calcular aqui, então, a integral de menos 3 raiz de 2 até 3 raiz de 2 positivo, da função em azul, eu vou ter a área de qual figura? Se eu calcular a integral definida de menos 3 raiz de 2 da função azul, eu vou ter, gente, essa área todinha aqui, ó, até embaixo. A área do gráfico em azul até o eixo X. Vou ter essa área toda. Tá claro isso para vocês? A gente calcular a integral definida nesse intervalo da função em azul, eu tenho a área do gráfico, mas não vai parar no gráfico verde, vai até embaixo, vai até no eixo X. Tá? Mas a gente não quer isso. Por outro lado, se eu apagar aqui, ó, se eu colocar aqui o gráfico em verde, se eu colocar aqui o x ao quadrado, se eu calcular a integral definida de x ao quadrado nesse intervalo, a gente vai calcular essa área aqui, ó, que vai do gráfico até o eixo x. Se eu pegar a função em azul, eu calculo a área total. Se eu pegar a integral do gráfico em verde, eu calculo a área que está embaixo. Então, qual é a conta que a gente faz aqui para chegar na área procurada? Pode falar. Eu ia falar exatamente isso. Calcular a integral de uma, depois a integral de outra e depois diminuir. Show. Calcular a integral de uma menos a integral da outra. E depois diminuir os resultados. Então, a área procurada pode ser descrita como sendo a integral da área do gráfico que está mais alto, até o eixo X, menos a área da região do gráfico, que é a parte mais baixo, né, até o eixo X. Ou você pode fazer assim, ó, numa integral só. Não é o mesmo intervalo? Então você pode pegar a função que está mais acima menos a função que está mais abaixo. Colocar dentro de uma integral só. Também pode. Toda vez que você tem um problema de calcular área entre dois gráficos, é só você então considerar o intervalo de interesse e fazer a integral que está mais da função que está mais acima menos a função que está mais abaixo. Está valendo. Tá? Ao invés de fazer duas e subtrair, eu faço como se fosse uma integral só. Aqui ia ficar assim, ó. Integral. Aqui o intervalo é o mesmo, só estou repetindo. Aqui fica 9 menos x ao quadrado menos x ao quadrado. Ou seja, de forma equivalente, 9 menos 2x ao quadrado. A gente pode calcular essa integral aqui final, que vai dar o mesmo resultado. Foi ou não foi? Foi. Entendeu? Então, agora tem essa parte, então, de modelar o problema, que é a novidade. Modelar o problema do cálculo de áreas entre dois gráficos. É a integral definida da função que está mais acima menos a função que está mais abaixo. E agora vem a parte do cálculo. Vamos fazer o exercício todo? Vamos resolver agora a parte do cálculo integral definida?
Ou vamos fazer outro exercício, a parte de modelagem, para montar a integral? O que vocês preferem? Pode fazer pelo menos esse, professor, para a gente ter uma visualização. Show. Então, vamos lá. Então, vamos calcular, então, a integral dessa função. Vamos fazer a conta, né? Aqui eu tenho a integral de 9 menos 2x ao quadrado dx. Definida. Tá? De menos 3 raiz de 2, menos 3 raiz de 2 sobre 2 até 3 raiz de 2 sobre 2. Então, como a gente resolve uma integral definida? A princípio, você não pode... De propósito, nem vou colocar aqui os limites. Vou me concentrar, então, em descobrir a função potencial. Tá? Então, a ideia é a seguinte. Resolver uma integral de uma função qualquer é descobrir a função primitiva. Então, aqui a gente usa fzinho para a função simples. E fzão para aquela função que gera essa função simples. Aquela função que derivando dá aquela funçãozinha. Então, o exercício agora, depois do teorema fundamental do cálculo, é ver a integral como sendo a antiderivada. Qual é a função que derivando encontra aquela função fzinho? Qual é a mãe dela? A f-zona. É definido no intervalo de a até b. Depois que você descobrir a função primitiva, aí você joga os limites. Calcula a função primitiva no limite final, menos a função primitiva no limite inicial. Tá? Esse é o teorema fundamental do cálculo, uma das formas, né, do teorema fundamental do cálculo, que é o que a gente usa na prática para calcular a integral. Então, vamos descobrir a primitiva. Qual é a função que, derivando, eu encontro 9? Qual é a integral de 9? 9x. 9x. Tá? Ao menos 2 é constante. Eu posso repetir a constante. Vou me concentrar, até porque está multiplicando. Vou me concentrar só no x ao quadrado. Tá? Qual é a integral de x ao quadrado? Qual é a função que, derivando, dá x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3. Ok? Se eu derivar essa função aqui, eu vou encontrar essa. Se eu derivar essa função, eu encontro essa. Derivada de 9x dá 9. Derivada dessa função, repete o menos 2 e repete o sobre 3. E deriva o x ao cubo. Que vai dar 3x2. Vai cancelar o 3 e vai ficar só o 2x2. Está certinho. Tá? Então, esse é o exercício. Descobrir a função primitiva. Descobrimos. Agora falta jogar o limite final e o limite inicial. Agora que entra os limites novamente. Aqui, menos 3 raiz de 2 sobre 2. E aqui, 3 raiz de 2 sobre 2. Aqui, menos 3 raiz de 2 sobre 2. E aqui, 3 raiz de 2 sobre 2. Quanto que dá essa conta toda, tá? Quando você troca o x pelo limite final. Menos quanto que dá essa conta toda quando você troca o x pelo limite inicial. Estamos agora fazendo o finalzinho. Só a continha. Se eu trocar o x pelo limite final, fica 3 vezes 9, passem comigo. Vai ficar 27 raiz de 2 sobre 3, menos 2 terços. E aquela expressão agora ali ao cubo. Tá? Então fica 3 ao cubo. Bolado aqui. Né? Vou fazer demais.
Ó, peguei a minha função primitiva e estou trocando tudo que é x pelo limite final. Então, 9 vezes x ficou 27 raiz de 2 sobre 2. Menos 2 terços, está aqui. Agora, esse valor aqui é o cubo. Então, 3 ao cubo, 27. 2 ao cubo é 8. E o raiz de 2 ao cubo está 2 raiz de 2. Confere aí comigo. Menos. Quanto que dá essa expressão aqui quando o limite é esse valor aqui? Algo parecido, só que com valor negativo, né? Aqui vai ficar menos 27 raiz de 2 sobre 2. Aqui é sobre 2, já vi que estava errado. Ok? Aí menos 2 terços vezes 27 sobre 8 vezes 2 raiz de 2. Só que aqui fica positivo. Acho que é isso, gente. Tá? Então, essa parcela adicionada com essa parcela vai dar 27 raiz de 2. Aqui dá para simplificar bastante, né? 2 vezes 2 dá 4. 27 também simplifica com 3, dá 9. Aqui ó, nós temos 9 raiz de 2 sobre 2. 9 raiz de 2 sobre 2. Aqui também vai dar 9 raiz de 2 sobre 2. Aqui é negativo, na verdade é menos, né? Menos raiz de 2 sobre 2, aqui vai ficar mais. E vai cancelar, dando conta à toa. E dois valores aqui, não precisa nem fazer essa conta toda aqui, não precisa nem simplificar. Esse valor aqui vai ser oposto. Não vai ser oposto, não. Porque menos vezes mais vai ficar menos vezes mais vai ficar negativo. Porque menos, vamos cancelar assim. Aqui é 9 sobre 2, raiz de 2. E aqui é menos 9, raiz de 2 sobre 2. Os dois ficam negativos. Tá bom? 27 menos 9, 18. Se as contas estiverem certas, gente, é continha, né? Embolei um pouquinho, mas vê se foi. Quem fez aí, vê Professor, se tá meu deu a certinho. mesma Foi? coisa, mas assim, a conta minha bateu diferente, mas a resposta tá igual. Ah, tá. Você fez o quê? Simplificou? Diferente? É, eu fui simplificando. Ah, sei lá, professor, sei que tá certo. Ah, então tá bom. Tá certo, tá bom. É, porque cada um... Porque eu também simplifiquei, mas a ideia principal é descobrir a função primitiva, pegar a função primitiva, substituir o limite final, menos pegar a função primitiva, substituir o limite inicial. Essa é a ideia principal. Depois disso é continha, né? Cada um faz aí a simplificação da sua forma. Tá? E esse resultado que a gente encontrou aqui, esse 18 raiz de 2, botar aqui o A, só para botar aqui uma unidade de área, representa a área, né? 18 raiz de 2 unidades de área, é a área dessa região aqui rachurada. Tá bom? Isso foi calculado. Observação, né? Ninguém comentou, mas precisa colocar um mais C aqui na hora que a gente calcula a primitiva? Toda vez que a gente resolve uma integral Não, indefinida, a gente coloca um mais C porque a gente não acha uma função primitiva. A gente acha uma família de funções primitivas com esse padrão aqui. Mas uma vez que ela é definida, esse mais C ele vai ocorrer aqui e vai ocorrer aqui nessa conta. Então aqui como está menos, o mais C sempre vai cancelar.
Então, quando a gente no cálculo de uma integral definida, colocar o mais c, não tem problema, porque ele se cancela mesmo. Tá? Agora, se a pergunta fosse, encontre a integral, né, indefinida, aí tem que colocar lá deixar o mais c indicado, porque a resposta seria essa expressão aqui, mais o c, que seria, né, uma infinidade de funções cuja derivada é aquela função lá original. Tá claro, gente, essa observação? Então, tem que botar mais C toda vez. Só quando não é indefinido, só quando não tem limite. Aqui. Ah, sim, ok. Mas no caso aqui não precisa porque tem limites. Aqui tem limite, se você colocar, ele vai cancelar. E se não colocar, também não vai fazer falta nenhuma. Só estou destacando que se fosse indefinida, né, se a pergunta fosse aqui, calcule a integral de x ao quadrado. A resposta é x ao cubo sobre 3 mais c. Por quê? Eu não encontro aqui um padrão que representa uma infinidade de funções. Para cada c que você considerar aqui um número real, vai ser uma função diferente, cuja derivada resulta em x ao quadrado. Tá? Então, quando a gente resolve uma integral indefinida, tem que colocar o mais c, porque a resposta é sempre uma infinidade de funções, com esse padrão. Tá? Então é isso. Então, a ideia, a partir de agora, é você criar, né, pode ser físico, né, uma tabela aí, né, um formulário aí com algumas integrais, mas a ideia é com o tempo, isso está no sangue, está na mente. Quais são as integrais que você deve resolver de imediato? Então, por exemplo, polinômio. Aqui nós resolvemos uma. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Como é a integral de x elevado a n? Pensar assim, um polinômio genérico. Esse tipo de função é um tipo de função que a gente espera, né, que o aluno saiba resolver assim direto. Qual seria aqui a forma genérica? Eu acho que Aqui era essa é a 2. única que eu sei. X, N mais 1 sobre N mais 1. Isso aí. Tá? Tem um mais C aqui, claro, mas eu vou aqui só para destacar. Então, esse é o padrão. Então, você sabe resolver integral de funções polinomiais de imediato. Essa é uma delas. Outra, por exemplo, integral de cosseno de x. Qual é a função que derivando dá cosseno? Essa é uma também que Seno você deve saber de imediato. Seno x. de X mais Forma C. similar, mais C. Integral de seno de x. Qual é a Menos função que cosseno. derivando? Vou pegar aqui minha caneta. Cosseno menos cosseno. Cosseno de X. É comum, Mais C nos casos. junto com o x aqui, tudo tem um mais c. É comum aqui ter uma constante, por exemplo, 2x, πx, tá? Vou colocar aqui a. O que muda se eu colocar aqui uma constante a? Vale a pena considerar esse a, porque é tão comum ter uma constante ali, porque se a gente já souber esses padrões com a constante indicada, poxa, a gente já ganha tempo a beça. Aqui é só colocar o a mesmo? Ou vai ter alguma diferença? Ó, se eu colocar aqui seno de ax, vamos se fosse tirar a prova real, né? Se eu derivar seno de ax, vai dar cosseno de ax? Ou não? Quando a gente deriva seno de ax, a derivada de seno de qualquer coisa é cosseno dessa qualquer coisa. Só que tem a regra da cadeia. Aí você tem que multiplicar pela derivada da função que está dentro.
regra da cadeia, multiplica pela derivada de AX, que é a A. Tá? Então, se eu derivar seno de AX, vai dar cosseno de AX vezes A. Não vai dar esse resultado. Mas se eu colocar aqui um dividido por A, vai dar certinho. Se eu derivar seno de AX dividido por A, que é derivada, né? Aí vai cancelar esse A. Tá? Então, se você, né, puder lembrar assim, ó, qual a integral de cosseno de x? Ah, é seno de x, beleza. E se tiver uma constante? Qual a integral de cosseno de ax? Ah, é seno de ax sobre a. Né? Se você puder já lembrar desse padrão, aí você aumenta o leque das integrais que você sabe resolver assim de imediato. Aqui é a mesma coisa. Integral de seno de ax é menos cosseno de ax sobre a. Então, a gente aumenta o leque das integrais que a gente sabe resolver de imediato. Então, a ideia é você anotar isso aí, né, no cantinho. Toda hora a gente vai precisar. Você vai observando, conferindo até o ponto que você não, já sei de cabeça. Aí foi perfeito. A gente segue. Tá bom? O que mais que a gente pode fazer, gente? O exercício 6, professor, desse também é um pouquinho mais complicado. O EP3, exercício 6. 6. Beleza, deixa eu tirar aqui um print. Vamos lá. Olha essa. Exercício 6. Seja f de x. Observe que f de x tem 3 regras. Cada regra valendo para um território. Tá? E pede, né? Fazer o esboço, determinar a integral, calcular a área. Beleza. Então vamos fazer aqui de cada vez, claro. Fazer o esboço da função. Então a primeira parte é uma função quadrática. Ó. Vamos lá. Função quadrática, o gráfico é o quê? Primeira parte. A ideia é você ler uma função quadrática e já vai imaginando o gráfico. O A aqui, o coeficiente do x ao quadrado, é positivo ou é negativo? O B aqui vale Positivo. quanto? O que significa? O C, né? E o B vale quanto? O que significa? Então, a função quadrática, o gráfico, você já sabe o que é. Toda função quadrática, o gráfico é uma Parábola. parábola. O A é positivo, quer dizer que é uma parábola Para cima. côncava para Para cima. cima. O C vale menos 7, quer dizer que é uma parábola côncava para cima. O que significa o menos 7? Cortando no eixo y em menos 7. Então, é uma parábola côncava para cima que corta o eixo y no menos 7. Quer dizer que corta como? O eixo y pode ser um eixo central, pode ser um eixo mais à direita ou mais à esquerda. No caso, vai ser o central ou mais à esquerda. O central não é. O central só é quando o b vale 0. Tá? Aqui o coeficiente b vale 6. É positivo. Quer dizer que é mais à direita aqui nesse caso. Tá? Aqui, ó, o eixo y vai estar mais para cá, assim. Ó. Porque nessa situação, observa só. Aqui é o menos 7. É onde corta o eixo y. E corta como? Crescendo ou decrescendo? Olha aqui o corte. Tá? É como se corta assim, ó. Corta a reta tangente aqui, tem inclinação positiva. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Eu já tenho um esboço. Então, como aqui é menos 7, é claro, o eixo x está lá em cima. Olha aí, só de ler eu já tenho um esboço da parábola. Professor, eu poderia, no caso, fazer atribuindo valores, porque ele te dá entre menos 7 e menos 6. Então, eu faria menos 7 ao quadrado mais 6 Isso, vezes não, menos sim, 7. Eu poderia, no poderia. caso, né?
Aqui eu estou só aproveitando o exercício para a gente fazer essa revisão que é importante. Tá? Vocês terem essa noção de fazer o esboço de uma parábola assim de imediato. Mas aqui, realmente, a gente não quer essa parábola toda. Então, o gráfico real, vamos lá. O gráfico de interesse mesmo, fazer aqui, ó, eixo Y, eixo X. Nós queremos só um arco dessa parábola, que vai do x variando de -7 até -6. Quando o x vale -7, quanto que vale o y? De qual ponto até qual ponto? Você fez essa continha? Não, mas Quando o dá para x fazer aqui vale rápido. -7, em qual ponto que você está? É importante você saber esse ponto. Então, aqui, eu vou marcar, ó. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. -7. Qual é a imagem quando x vale -7? 0. Zero, então é uma raiz. Então o gráfico está aqui. Desse ponto aqui até a imagem quando x vale -6. A internet está ficando devagar. Quanto que vale aquela expressão ali? Quando x vale -6. 36, -36, -7. Confere, vai dar -7? Se não, Oi? Quando x vale isso, é -6, a -7. imagem é -7. Então vai estar Isso. nesse nível aqui, ó. Então desse gráfico aqui, a gente quer só esse trecho, tá? É isso que a gente está contando. Eu quero só esse trecho aqui. Só esse arco, né? Aqui pode até parecer assim, ó. Vou fazer aqui um ponto aqui e um ponto aqui. Se eu fizer só esse trecho, pode até parecer um segmento de reta. Eu vou tentar fazer o mais torto possível, né, que eu posso, só para lembrar que não é um segmento de reta. Aqui é do -7 até o -6. Aqui o nível é 0, aqui o nível é -7. Então a minha função, nesse trechinho aqui, é um arco da parábola. Então já fizemos um pequeno trecho dela. A primeira parte de 3 está pronta. Podemos ir para a segunda parte? Sim. Sim? Vou apagar aqui, tá? Segunda parte. A segunda função também é uma parábola. Também é uma função. Logo, o gráfico também é uma parábola. Só que o A é negativo. Então, vou pensar no esboço rapidinho. O A é negativo é uma parábola côncava para baixo. O C é 5, quer dizer que corta o eixo Y no nível 5. E o B é -4, quer dizer que corta de forma decrescente. Aqui seria cortar. Se o eixo Y for aqui, corta crescendo. Se o eixo Y for o centro, corta nem crescendo nem decrescendo. Se o eixo Y for para a direita, nesse caso, vai cortar decrescendo. Consegue observar? É isso que a gente vai ter aqui. O eixo Y também está nesse lado de cá. Tá? E corta aqui no 5. Logo, o eixo X está para baixo. Olha aí, fiz o esboço da parábola. A ideia é essa. Função quadrática, parábola. Coeficiente A negativo, côncava para baixo. Coeficiente C mais 5, corta no 5. Coeficiente B negativo, corta decrescendo. Confere, gente, o esboço com essas atribuições. Côncava para baixo, corta no 5 e decrescendo. Sim. Beleza, fiz o esboço. Então já sei que é esse formato. Mas eu não quero o gráfico inteiro. No exercício C, a gente quer só um arco.
que vai da imagem do menos 6 até 0. Quanto que vale a imagem? Quando a gente está perto do menos 6. Observa que aqui o limite está aberto. Tá? Então, vou pensar aqui como se fosse limite. Imagine que a gente está ali no menos 5,99999 ou no menos 6,00001. Quando eu estou perto do menos 6, né, à direita, né, aqui no, vou pensar no menos 5,999, porque eu estou com valores maiores. Quanto que dá essa função aqui? Olhando agora para a segunda regra. Quanto que vale essa função aqui quando o x está tendendo ao 6? É o limite que a gente está calculando. Tendendo ainda pela direita. Joga o 6 aqui. Tá? Que é um polinômio. 6 ao quadrado. Que vai dar menos 36. 6 vezes 4. Menos 6, né? Vezes 4. Menos 4. Vai dar mais 24, mais 5. Confere aí comigo. Menos 36 mais 29. Dá menos 7. Aqui entra menos 7. Vou botar aqui a bolinha aberta. Até 0. Quando x vale 0? Quando x vale 0, 0 aqui dá 5. Está lá em cima. 2, 3, 4, 5. Está aqui. Bolinha fechada. E aqui é uma parábola. O tema da parábola aqui é 5. A parábola faz assim, ó. Esse arco aqui que a gente fica pegando. Tá? Esse pedaço aqui, ó. Aqui até aqui. Vejam aí, gente, se foi, se não foi, tem alguma pergunta até esse ponto. Para mim, fazer desse jeito é um pouquinho mais complicado. Eu prefiro fazer atribuindo os valores mesmo, mas eu estou compreendendo. E só tem eu e você na reunião, Tá? professor. Show. Mas como é que tá aqui, Júlia? Tá indo? Sim, eu estou fazendo aqui porque eu Foi, não né? consegui fazer CP. Aí eu estou fazendo, atribuindo os valores aqui no caderno, mas tá fluindo. Eu estou entendendo o que tá falando. Tá bom. E a última etapa? Função modular. Como é que é o gráfico dessa função modular, Júlia? Ela rebate. Aí você pode fazer atribuindo valores também, né? Aí cada um tem um lado. Eu iria fazer assim, ó. F de x igual a módulo de x é aquela função, é aquele veto clássico. E se eu trabalho aqui x menos 5, eu arrasto ela. Uma forma de arrastar. Quando a gente diminui 5 junto ao x, a gente arrasta a função para a direita ou para a esquerda. No caso aqui, a gente arrasta para a função da direita 5 unidades. Aqui a raiz é 0. Aqui a raiz é 5. Então, esse seria o esboço da função inteira. Ah, mas a gente não quer esse esboço inteiro, a gente quer só uma parte dele. Qual parte? Que vai perto do 0 até 8. Então, perto do 0, está aqui no 5. Ó. E 8, mais ou menos aqui. Então, a gente quer esse trechinho aqui, ó, desse V. Tá? Aqui é 8, Entendi. aqui é 5. Foi? Foi. Aqui é o V. Aqui é o V. Aqui é reta, aqui é reta.
para aqui. Então tá aí a função. Na verdade, ela tem... Aqui parece que são 3 regras, mas se você olhar com calma, são 4 regras. Percebe? É parábola aqui, côncava para cima, parábola aqui, côncava para baixo, segmento de reta decrescente, segmento de reta crescente. A função modular aqui, ela resume 2. Que não Nesse pode ser território, negativo. elas são 2 regras aqui, né? Aqui ela representa 2 aqui. Ela é o x menos 5, se o x for maior do que 5, e ela é menos x mais 5 se o x for menor do que 5. Ela é uma reta crescente quando eu estou no território maior do que 5, e é uma reta decrescente quando eu estou no território menor do que 5. Tá? Então, na verdade, são 4 regras que tem aqui. Então, esse seria o primeiro passo, fazer o esboço dos gráficos. Então, com relação ao esboço, ok? Foi. Item B. Determinar a integral definida de menos 7 a 8 e interpretar o resultado. No caso, eu poderia fazer para fazer de região em região, no caso, né? De -7 até -6. Não, até -5, no caso. Gente, complicado. Fala de novo. Você vai fazer de região em região. De -7 até -6. Aí depois de -5, desculpa. -5 até 0. De 0 até 5 e de 5 até 8. Seria isso? Para fazer a conta em si, né? Pode ser. É. Beleza. Pode ser. Mas a interpretação você pode dar de uma vez. Qual é a interpretação dessa integral aqui nesse contexto? Vai ser a área ou vai ser a diferença entre as áreas? Ou vai ser o oposto de uma área? Vai ser a diferença entre as áreas. Então, o resultado que você vai dar aqui no final deve ser a diferença, não é isso? Entre as áreas. Quais áreas? As áreas que estão aqui acima e abaixo do eixo X. Então aqui eu tenho várias, né? Vamos ver quantas são. Vou chamar aqui a primeira aqui de área 1, sim? A outra Mas aqui. você não poderia considerar direto esse A1 e A2 de uma vez? Como um triângulo só? Não. Não, porque não é triângulo. Parece, mas não é, entendeu? Isso aqui é um arco de parábola, então a gente vai ter que fazer separado porque obedece leis diferentes. Da área deve ser próxima à área do triângulo. Se você considerar isso aqui um triângulo, né, nesse ponto. Mas não é igual. A gente pode ser bem mais preciso. Tá? Então aqui eu tenho área 3. Aqui eu tenho área 4. Aqui eu tenho área 5. Eu tenho 5 áreas aqui. 2 delas a gente sabe resolver de imediato, porque são áreas conhecidas. Os triângulos aqui e aqui são áreas conhecidas, ótimo. Tá? A gente pode fazer direto, nem precisa resolver pelo teorema fundamental do cálculo. Agora, a área 3, a área 2 e a área 1, aí vai ter que fazer realmente a continha. Tá bom? Uhum. Tá? Ó, a gente pode até, vamos ver aqui, ó, por exemplo, a área 1. A área 1, se fosse um triângulo, seria igual à área 2. É só fazer a área 1 e multiplicar, né, por 2. Então, vamos ver quanto que é de fato a área 1. A área 1 vai ser dada pela integral de quanto a quanto? Desculpa, fala de novo. A área 1 pode ser calculada através de uma integral. De -7 até -6. De menos 7 até menos 6, que é o território de interesse.
De qual função? Da função em vermelho, da primeira função, né? X ao quadrado mais 6x menos 7. Mais 6x menos 7 dx. Só que essa integral aqui vai me dar um valor negativo. Tá? Essa integral aqui vai me dar um valor negativo porque observa que esse gráfico está abaixo. Então, se eu quero a área, eu preciso colocar um menos aqui na frente. Tá? Eu estou pensando aqui em calcular a área a princípio. A área 1 vai ser dada por menos a integral. Isso faz sentido para você? Sim, porque ela é negativa, ela está embaixo. Isso. Se eu não colocar o menos, eu vou encontrar um resultado com sinal negativo, que representa a área, mas que está com sinal negativo. Então, para já eu achar o resultado certinho, com o sinal correto, eu já coloco o menos aqui logo. Tá? Agora eu vou resolver pelo teorema fundamental do cálculo. Repete o menos lá de fora. Integral de x ao quadrado. Soma 1 no expoente. Divide por 3. Menos lá de fora. Repete o 6. Integral de x. Soma 1 no expoente e divide por 2. Mas aí vai simplificar o 6. Posso colocar o 3 direto? Pode. Integral de uma constante é a constante vezes x. Ah, tem que colocar o menos de fora, acaba ficando aqui mais, tá? Então atenção com esse sinal de menos lá de fora, tem que fazer a distributiva. Ficou menos, Eu menos e poderia só mais. aplicar Menos, ele no menos e final? mais. Poderia, mas aí tem que me lembrar de colocar o parênteses, tá? E não pode esquecer que ele vai depois trocar o sinal de todo mundo. Pode sim. Agora com x variando de menos 7 até menos 6. Quanto que dá essa expressão aqui? Quando x vale menos 6, que é o limite final. Acaba ficando Vai positivo. ser 6 ao positivo, cubo. 216. Dividido por 3, dá 72. Aqui fica negativo mesmo. 6 ao quadrado, 36, vezes 3, 108. Aqui fica negativo, 7 vezes 6, 42. Então a primeira continha é essa. Menos, quanto que dá essa expressão se o x vale menos 7? Acaba ficando mais, 7 ao cubo. 343. Continha, né? Vamos lá. Aí dentro da continha. Aqui fica negativo mesmo. 7 ao quadrado, 49. Vezes 3, 147. Aqui fica menos 49. Deixa eu ver essas continhas aqui. 72 menos 108 menos 42. Mais 147 mais 49. Por enquanto, dando 118 menos 343 sobre 3. Depois a gente confere aí com o seu. Está dando 11 terços. Tá? Então, a área 1 deu 11 terços. Unidade de área. O que você achou? Sim. Foi? Então, são duas perguntas distintas, tá? Se perguntar para você, quanto que vale a área 1? A área 1 vale 11 terços unidade de área. Outra pergunta possível. Quanto que é a integral de menos 7 até menos 6? O resultado da integral de menos 7 a menos 6 dessa função vale
menos 11 terços. É claro para você as duas perguntas que cabem e as respostas? Ficou claro, sim. Agora eu fazer a área 2, que é de Vamos fazer a menos área 6 2. até menos 5. Vou fazer aqui, posso pagar essa continha da área 1 para fazer aqui mesmo? Posso pagar, gente? Pode? Pode. Então, área 1 já calculamos. Agora vou calcular a área 2. O cálculo da área 2 vai ser similar ao da área 3, tá? Os limites que vão ser diferentes. Então, mas vamos lá. Área 2. Quem me dá a área 2? Vai ser menos, porque é uma região que está abaixo do eixo x, a integral, que vai de menos 6. Agora tem que saber a raiz, né? Esse aqui, eu não sabe esse valor aqui exato. Será que é menos 5? Vou ter que tirar a prova real aí, ó. Aquela função ali, a segunda função, ela zera em menos 5? Menos 5 ao quadrado, menos 25. Menos 5 vezes 4, mais 20, mais 5. Vai zerar, não vai? Tá? Então, estou só conferindo aqui que, de fato, esse valor aqui é o menos 5, tá? É sim, Então, a professor. integral... Eu fiz Fez, todos os né? pontinhos. Ah, maravilha. Então, aqui, ó, menos 5, de menos 6 até menos 5. Então, a área 2 é o oposto da integral de menos 6 a menos 5 da função verde, que é a função menos x ao quadrado menos 4x mais 5dx. Tá? Se eu colocar esse menos, o resultado da integral vai me dar valor negativo. Então, como eu quero saber a área, eu estou colocando um menos lá já de uma vez no início. Alguma pergunta, gente, até aqui? Não. Então, modelamos o problema de calcular a área 2. Agora vamos para colocar a mão na massa. Vamos calcular a integral. Tá? Quanto que dá a primitiva? Lembrando que eu vou fazer a distributiva direto, tá? Menos vezes menos, que fica mais. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Agora, integral de menos 4x. De novo a distributiva. Menos vezes menos dá mais. Repetir o 4 e vou integrar só o x. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Dá para simplificar com 4. Ficar aqui só o 2. Tudo bem? E a última aqui, fazendo a distributiva, é menos 5. A integral de menos 5, repete menos 5 e multiplica por x. Então, essa é a primitiva. Vamos jogar agora os limites, substituindo primeiro o limite final. Quanto que dá essa conta, essa expressão aqui, quando x vale menos 5? Vamos lá. Menos 5 ao cubo fica negativo, menos 125 sobre 3. Menos 5 ao quadrado é 25, vezes 2, 50. Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Confere comigo as continhas. Menos, quanto que dá essa expressão? Agora trocando o x pelo limite inicial, por menos 6. Tá? 6 ao cubo, 216, dividido por 3, 72. Aqui nós temos menos 72. 6 vezes 6, 36. Vezes 2, 72. E aqui fica mais 30. Olha aí. Aqui já corta. Pelas minhas continhas, vamos ver. Vou ficar aqui com 75 menos 30. 45.
Vou ter 45 menos 125 terços. Se eu não me engano, se tiver tudo certinho, 10 terços. Tá? Então, a área 2, se as continhas estiverem certas, vale 10 terços. Até aí. Como é que está a ideia, né? O principal é a ideia, se vocês entenderem a ideia. Não, até aqui tá tranquilo. Eu acho essa Então, parte de de novo, região é a mais fácil. show de bola. Tá? Então, de novo, cabe as duas perguntas, tá, gente? Se a pergunta for, calcule a área 2, qual é a resposta? A área 2 é 10 terços unidade de área. Se a pergunta for, calcule a integral de entre menos 6 e menos 5. Qual vai ser a resposta? Se a Repete a pergunta for, pergunta, calcule. professor. Se a pergunta for, são duas perguntas diferentes com respostas diferentes. É bem parecidas no contexto, mas são respostas diferentes. Calcule a área 2. A Quanto resposta que é vale 10 a área terços. 2? 10 terços unidade de área. Ótimo. Agora, quanto que vale a integral dessa função f entre menos 6 e menos 5? Nesse território aqui. Quanto que vale essa integral aqui nesse território? Entre menos 6 e menos 5. Vai ser 10 terços ou menos 10 terços? Menos 10 terços. Ah, menos 10 terços. Perfeito. Claro? Tá? Vamos fazer a área 3? Que vai ser a última Sim. conta grande, né? Os demais vai ser rápido. Pode até adiantar ali, ó, área 5. Quanto que vale a área 5? Dá para fazer de cabeça. Não precisa nem fazer. Se você quiser fazer uma integral, pode fazer. Mas não precisa, tá? Se você quiser fazer uma integral para calcular a área 5, pode, mas não precisa. A área 5 é conhecida porque é um triângulo. Aqui, ó, a base é 3. Só você ver aqui a altura, né? Quanto que é essa altura aqui? Eu esqueci. Quando aqui vale 8, aqui é 3 também. Aqui é 3 unidades. 3 por 3. Então, a área 5 é 3 vezes 3, 9, 9 meios. Tá? Área 4, 5 por 5. Um triângulo 5 por 5. 5 vezes 5, 25. Metade do triângulo, 25 meios. Então, falta mesmo só a área 3 agora, para a gente fechar. Quanto que vale a área 3? Qual é a integral que me dá a área 3? Integral definida de quanto a quanto? Quero calcular a área 3. Posso calcular a área 3 através de uma integral definida. Quais são os limites dessa integral e qual é a função que eu vou integrar? Ajuda aí, gente. A integral de 3 vai de menos 5 até 0. Ou até 5, no caso. Não. Não, calma, é até 0 mesmo. Você tem até zero. Você está olhando para o eixo X, tá? Tá. Essa é uma confusão que acontece mesmo, é normal. Estou olhando para o eixo X. O território do eixo X que eu estou considerando é de menos 5 até... Pode até marcar aí, ó. Agora eu rachurei aqui, ó, de menos 5 até 0. Nesse território de menos 5 até 0, qual é a função que eu estou considerando? Essa função verde, que é a segunda, que é a mesma que a gente fez agora há pouco. Só os limites que estão diferentes. Tá? E aqui, precisa colocar um menos aqui na frente? Da forma que a gente colocou na área 1 e na área 2? Ou não?
Essa integral aqui Não, já vai me porque dar a área a 3. função está em cima. Isso aí, muito bem. Como a área 3 é definida por uma função que já está acima do eixo x, eu já estou somando aqui valores, imagens positivas. Então, se eu quero calcular a área, eu não preciso inverter o sinal aqui, tá? Essa integral aqui já vai me dar a área. Então, vou descobrir a primitiva. X ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2, simplifica com 4, mais 5x. Similar ao que a gente fez agora há pouco, só não trocamos o sinal. Com x variando de menos 5 a 0. Aqui o zero fica até fácil. Se eu trocar aqui tudo por zero, já deu zero, né? Menos, agora eu vou trocar tudo por menos 5. Quanto que vale essa expressão aqui quando x vale menos 5? Fizemos agora há pouco também algo parecido. Aqui vai ficar 125 sobre 3, que eu apaguei as contas, né? Aqui vai ficar 50, aqui vai ficar menos 25. Veja se está certinho a conta. Né? Aqui eu tenho 75 menos 125 sobre 3. Se as contas estiverem certas, se a internet deixar, que é 100 sobre 3. Então, a área 3 é 100 sobre 3. Confere aí. Sim, entendi. Aqui também cabem as duas perguntas que eu fiz com vocês agora há pouco. Mas as respostas agora serão as mesmas. Se eu perguntar assim, né, qual é a área 3? Qual é a resposta da área 3? A área 100 3, sobre 3. 100 sobre 3, unidade de área. Se eu perguntar qual é o valor da integral de menos 5 a 0, 100 sobre 3 também. 100 sobre 3. Percebe que agora, nesse território, a pergunta da área e da integral são perguntas diferentes, mas têm a mesma resposta. Diferente do cálculo da área 1 e da área 2. Tá? Beleza. Então, calculamos a área 3. Posso apagar essa continha aqui da área 3? Sim. Sim. Agora, nós já tínhamos interpretado a integral total de menos 7 a 8. A gente já tinha visto como a função tem parte acima e abaixo do eixo x, que no final das contas, o que nós vamos ter é a diferença entre as áreas. Tá? Mas agora a gente pode calcular, porque eu conheço as áreas. Então, qual vai ser o valor dessa integral de menos 7 até 8? O resultado da integral de menos 7 até 8 da função f, que tem várias regras diferentes, vai ser as áreas que estão acima, 100 terços, mais 25 meios, mais 9 meios, menos as áreas das regiões que estão abaixo. 11 terços, menos 10 terços. Faz sentido? Tudo aquilo que a gente já viu, a integral de menos 7 até 8 vai ser a diferença entre as áreas que estão acima e as áreas que estão abaixo do eixo x. Sim, compreendi. Ok? Agora a continha. Só prestar atenção para não errar. A gente faz o mais difícil e erra a conta. Não pode, né? Aqui dá para reduzir, né? Tudo num só. Que é tudo sobre 3. Eu vou simplificar essas 3 aqui. É 100 menos 11 menos 10. Menos 79. Menos 79 terços.
E aqui fica 34. Sim? Sobre 2, 17. Já dá 17, direto. Tá? 17 vezes 3, soma com 79, 130 sobre 3. Então, o que quer dizer esse 130 sobre 3? É a área total? É Não. a área total. Não, é a área total. Não, não. Oi? É a diferença entre as áreas. Isso. 130 sobre 3 é a diferença entre as áreas. Quer dizer que a área que está acima, se eu considerar aqui uma coisa só, a área que está acima é maior que a área que está abaixo. Maior quantas unidades? 130 Não é sobre maior quantas 3. vezes, é maior quantas unidades. Ela é maior 130 sobre 3 unidades de área. Tá? Pergunta, gente, nesse item. Ficou bem claro, professor. Então, aí vem o C. O C vem para realmente ter certeza se está claro mesmo isso para vocês. Olha o que pergunta no item C. Vou botar aqui. Posso apagar aqui essa continha? O B? Pode. Vou ver se eu boto aqui embaixo. Cadê? Aqui embaixo. Para a gente comparar, né? Olha o que pergunta no item C. Calcule a área da região limitada pelo gráfico e pelo eixo X no intervalo de menos 7 a 8. Qual é a Ah, área da região total? Pode falar. 130 sobre 3, não? Não. 130 sobre 3 não é a área total. 130 sobre 3 é o quanto a área de cima é maior do que a área de baixo, em unidades. Então você vai, ao invés de fazer menos 11 sobre 3 e menos 10 sobre 3, você vai somar elas. Isso. Então, pode ser. Então, de forma geral, aqui eu posso pegar, ó, aqui eu tenho de menos 7 até 8, eu vou pegar todas as áreas e somar. Tá? Então, para fazer um comparativo, eu vou pegar as áreas que estão acima, 100 terços, 25 meios, mais 9 meios, mais as áreas que estão abaixo, 11 terços, 10 terços. Tá? Então, a integral de menos 7 a 8 me dá a diferença entre as áreas. Então, 130 sobre 3 não é a área total. É o quanto a área de cima é maior que a área de baixo. Se eu quero a área, deveria ter pego as duas partes que estão embaixo e ter trocado o sinal. Ao somo todas as áreas. Foi o que eu fiz aqui. Agora, se eu somar isso aqui, aí sim eu vou ter a área total. Então, aqui é o sobre 3, né, que são os termos semelhantes. É 100, 121 sobre 3, mais os 17. 121 mais 17, vamos ver. 17 vezes 3, mais 121, 172. Olha aí. Essa que é a área total. A área total rachurada é 172 sobre 3 unidades de área. Entendi. Ok? Se a pergunta fosse, qual é a área que está abaixo do eixo X? Qual é a resposta? Vou perguntar para você, qual é a área da região que está abaixo do eixo X? 21 sobre 3. No caso, 21 9. sobre... Isso aí. Se eu perguntar, qual é a integral entre menos 7 e menos 5? Oi? Se eu perguntar, qual é a área que está abaixo do eixo X? A resposta é 21 terços. Você já Isso. respondeu. Está certinho.
Agora mudei a pergunta. Qual é a integral entre menos 7 e menos 5 dessa função? A integral nesse território aqui. Entre menos 7 e menos 5. Menos 21 terços. Perfeito. Bom, então esse exercício aqui é proposital, é para isso mesmo. É para fazer, refletir sobre a interpretação da integral e para distinguir essas duas aplicações. A integral total é a diferença entre as áreas. Se eu quero calcular a área da figura rachurada, eu tenho que tratar com atenção especial aquelas que estão abaixo. Né? Se for escrever integral, eu tenho que inverter o sinal dela. Tá bom? Tá bom. Então é isso. Valeu, gente. Já tá na Ok. hora? Já são 11h20. Já, né? Vamos correndo lá para lógica. Tá bom? Então, obrigado aí pela Eu vou participação. tomar uma água e vou Obrigado. pra lá, tá, professor? Eu também preciso de 2 minutinhos para beber uma água e vou lá para a tutoria de lógica. Obrigado aí pela participação. Desculpa aí qualquer enrolação, né? Qualquer que ficou muito embolado. Obrigado aí, Felipe. Com o tempo a gente vai melhorando. Tá bom? Espero ter contribuído um pouquinho. Tá bom? Tchau, tchau. Bom feriado para vocês. Até semana que vem. Tchau, Felipe. Valeu. Tchau, tchau.